Nossa, mano, que fome. Acho que eu vou comer alguma coisa. Mãe, mãe, ô mãe, Fala baixo, nega. posso comer alguma coisa? Olha, um donut. Donuts, 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 donuts. Mano, para de palhaçada e vai logo pro assunto do vídeo. Não, já é. Deixa eu começar aqui tudo de novo, peraí. Vai lá apresentando as coisas que eu não vou sacanear de novo. E se eu fizer um vídeo explicando sobre aquele donut girando no terminal? E foi assim que eu tive a grande ideia desse vídeo. E eu também quero aprender toda a matemática e programação que existe por trás desse projeto tão famoso no mundo da computação. E o objetivo desse vídeo é mostrar, de forma bem didática e não inteligente, como funciona a renderização de objetos 3D em uma tela de computador 2D. E a gente vai fazer isso com projeções, que é uma coisa que eu vou explicar mais pra frente. Eu só vou ter computação gráfica no ano que vem na universidade. Então eu tô tentando aprender isso tudo sozinho, por conta própria. E se esse vídeo tá no ar, é porque deu tudo certo e eu não surtei. Bom, e pra quem nunca viu o projeto do Donut rodando no terminal, é simplesmente um Donut rodando no terminal. E pra quem é leigo no assunto, provavelmente... Nossa, mano, mas isso é muito fácil, cara. É só um Donut. Não é uma aplicação nem nada, não tem lógica nenhuma, mano. É só um Donut. Que é isso, cara? Mano, calma. Eu vou te explicar. O projeto do Donut foi um famoso código lançado em 2006 por Andy Sloan. E o código desse projeto também tem o formato de um donut. E apesar desse projeto não ser nada útil para a humanidade, você aprende muita coisa fazendo ele. Mas como infelizmente eu não nasci com o QI de um polvo, eu vou ter que estudar muita projeção 3D, matrizes e geometria. Então eu já vejo vocês daqui a um segundo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o donut na verdade não está se mexendo. Se a gente prestar atenção em um único pixel do terminal, a gente pode notar que o donut não se mexe, e sim os caracteres que mudam. E também o nível de iluminação desse pixel vai ser distribuído por 12 níveis, com 12 tipos de caracteres diferentes. E com essa informação a gente já pode pensar um pouco em como que o donut é feito. Provavelmente nós vamos ter que colocar a informação da forma geométrica em números, de uma forma abstrata, e depois cortar esses números num plano de duas dimensões, que nesse caso vai ser a tela do nosso computador. Quanto à iluminação, a gente vai ter que colocar uma fonte de luz em qualquer lugar da tela, mas é certo que a gente ainda não sabe de nada. Por isso, vamos aprofundar mais um pouquinho no assunto. Vamos começar pela parte mais simples. Cada caractere do donut vai ser o equivalente a um pixel. Então a primeira coisa que eu fiz para programar esse donut foi dividir a tela em uma grid. E com isso a gente já pode abordar uma coisa interessante na computação: a resolução de tela. Quando dividimos a tela em uma grid, a gente está basicamente mexendo na resolução do nosso futuro donut. Quanto mais pixels, mais bonito o nosso donut será, porém mais pesado para a gente fazer a simulação. E isso se aplica a tudo. O seu monitor tem uma resolução, e isso é simplesmente a quantidade de pixels que a sua tela tem. Por isso, caso você tenha um notebook com uma resolução de tela HD e você compra um monitor Full HD, o seu notebook vai ficar mais lento. E a diferença na qualidade do donut em diferentes resoluções é muito perceptível. Com resoluções maiores nem dá para perceber que o donut foi feito com caracteres ASCII. E em resoluções menores, o donut nem parece um donut. Por isso a gente tem que arranjar um meio termo, de forma que a simulação não fique tão devagar, mas também não tão feia. Bom, agora que a gente já viu sobre a resolução do nosso donut, vamos partir para a matemática um pouco mais a sério. Agora a gente tem que entender como que uma figura 3D consegue ser representada numa tela 2D. O primeiro ponto que temos que entender é uma coisa chamada Perspective Projection. E esse tipo de projeção é a mágica que está por trás do donut. E existem muitos tipos de projeções por aí. Por exemplo, o Pokémon foi feito com uma câmera top-down, ou seja, ele utilizou uma projeção top-down. E existem outros tipos de jogos que utilizaram câmeras isométricas. Ou seja, são outros tipos de projeção. Outro exemplo é utilizando uma lanterna e um livro no escuro. Se a gente apontar a lanterna para o livro, a sombra que está atrás dele vai ser a projeção do livro. E é basicamente isso que a gente quer fazer com o donut. Só que no nosso caso a gente quer fazer uma projeção com perspectiva. Quanto mais longe uma coisa está, menor ela vai ser, por causa da perspectiva. Por exemplo, antes de eu fazer esse cubo que você está vendo na tela, eu não sabia fazer perspectivas. E se você notar, os pontos não têm uma profundidade. Não dá pra gente saber quem tá na frente e quem tá atrás. Então vamos projetar esse cubo com perspectiva pra gente ver a diferença. Mano, maldita ideia que eu tive de fazer esse vídeo. Já consegui.
Ainda bem. E agora colocando os cubos lado a lado, a gente consegue ver a diferença de um cubo com uma projeção normal e uma projeção com perspectiva. Tá, mas como que isso funciona? Como que eu consegui fazer uma profundidade numa tela de 2 dimensões? Vamos começar por ver o cubo da esquerda, que é o mais simples. Bom, você algum dia provavelmente estava estudando alguma coisa na escola ou na universidade e deve ter se perguntado: Mano, por que eu tô estudando isso? eu já pensei nisso enquanto estava estudando uma coisa chamada matrizes. E eu venho aqui te confirmar que eu me arrependo. E você já vai saber o porquê. As projeções são representadas por matrizes. E para a gente alterar o cubo, nós vamos ter que fazer multiplicações, adições e subtrações de matrizes. Os vértices do cubo vão ser representados por uma matriz 3 por 1. E para a gente projetar os vértices do cubo de forma ortográfica, nós vamos ter que fazer umas contas. De forma bem simples, nós temos que pegar o ponto 3D e transformar num ponto 2D. Como esse cubo é uma projeção ortográfica, ele não possui uma profundidade. Por isso a gente simplesmente quer tirar a variável z. Então a matriz de projeção é essa que está aí na tela. Então basta multiplicar o vértice pela matriz de projeção e temos o resultado final. Mas Pedro, isso é impossível. O resultado da multiplicação de uma matriz é uma matriz que possui o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. E o resultado dessa conta que você fez é uma matriz com 2 linhas, que é impossível. Sim, você tem razão. Mas como o z sempre vai ser igual a zero, todos os pontos do cubo vão estar no mesmo nível. Assim a gente pode simplesmente desconsiderar o z, fazendo com que a matriz final seja 2 por 1. Tá, maneiro. Mas agora me explica uma coisa. Como é que o cubo gira? Ainda bem que você perguntou isso agora, meu caro. Eu ia explicar isso exatamente a seguir. Se o cubo não estivesse rodando, ele ficava assim. Parece um quadrado, mas não é. É um cubo. Como a gente utilizou uma matriz de projeção bem simples, o cubo não tem uma perspectiva. Os vértices do cubo estão um em cima do outro. Mas como a gente não tem um senso de profundidade, a gente não consegue notar. Por isso, é só com ele rodando que a gente consegue ver que é um cubo. E para rodar o cubo, o que a gente vai usar? Matrizes. E a única coisa que a gente vai fazer vai ser adicionar mais uma matriz na conta. E essa matriz é chamada matriz de rotação. E como em 3 dimensões nós podemos fazer rotações nos eixos x, y e z, existem 3 tipos de matrizes de rotação, cada uma representando uma rotação diferente, usando os ângulos de Euler. E os ângulos de Euler são muito utilizados na aeronáutica, mas isso fica para outro vídeo. A única coisa que você precisa entender é a direção das rotações. A matriz de rotação Z representa a guinada, a Y, a arfagem, e a matriz X representa a rolagem. Esses nomes são um pouco complicados no começo, e até mesmo para entender a direção da rotação é uma coisa complicada. A forma que eu arranjei para entender isso foi pensar no cubo como se fosse um avião. Ou você pode simplesmente não pensar como isso funciona e só aplicar as matrizes. Então, com um pouco de álgebra linear, a gente pode juntar as 3 matrizes em uma e formar uma matriz com as 3 rotações ao mesmo tempo. E com isso, a gente tem o resultado final. Ok, muito legal. Mas agora, como que a gente adiciona uma profundidade a esse cubo? A única diferença que existe no cubo com perspectiva e no cubo sem perspectiva é a matriz de projeção. A única diferença que temos que fazer é calcular uma variável z que possui a distância focal, que nada mais é do que a distância da câmera para o objeto. E a fórmula que eu usei para calcular a perspectiva do ponto é 1 dividido pela distância menos a coordenada z do ponto. E agora a única coisa que a gente tem que fazer é substituir essas fórmulas nos lugares que tem o número 1 na matriz de projeção anterior. Como a gente agora utiliza a coordenada z dos vértices, o cubo vai ter uma profundidade. E agora a gente vai saber o que está na frente e o que está atrás. E essa fórmula não é uma lei que você tem que seguir sempre. Você pode fazer qualquer tipo de coisa. Você pode mudar a posição da câmera, a distância focal, adicionar valores, qualquer coisa. A sua cabeça é o seu limite. Mas agora que a gente já sabe sobre projeções, a gente já pode ver como que essa coisinha daqui é feita. Eu ralei bastante para entender esse código e eu vou tentar explicar ele direitinho. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a projeção. O nosso querido Andy Sloan fez aqui uns desenhozinhos para explicar isso, mas eu já expliquei isso tudo no vídeo. A única coisa de diferente que ele fez foi utilizar uma translação, que é uma variável que ele nomeou K1, que basicamente faz a centralização do donut na tela. Uma translação nada mais é do que, vamos supor, num espaço 2D, você pega um elemento e puxa ele para a direita, para cima, para baixo, para a esquerda, para qualquer direção que você queira. Assim, o donut sempre vai estar no meio da tela, independente da viewport. Ok, nós já temos as informações todas. Já temos a projeção e tudo. Agora só falta fazer o donut. Mas nós temos um problema. Você não sabe fazer um donut. Fazer um cubo é fácil, meu cara. É só você colocar 8 vértices e ligar eles entre si. Mas fazer um donut é um pouco mais complicado. E eu tenho uma péssima notícia para te falar. Um donut não é um donut. Oh, no, no, no. Um donut é um torus.
E um torus é uma figura geométrica. E para você fazer um torus, você tem que saber como que ele funciona. Eu não sei como eu vou te explicar isso numa linguagem entendível, mas eu vou tentar. Um torus é um círculo que roda em volta de um ponto num espaço 3D. Pega um ponto, pega um círculo e roda esse círculo em volta de um ponto. Vai dar num donut. E a última coisa que você precisa saber é que o torus tem 2 raios. O raio 1 vai ser o raio do círculo exterior. E o raio 2 vai ser a distância do centro do torus até o centro do círculo exterior. Com essas informações, nós já podemos fazer as coordenadas para desenhar o donut na tela do nosso terminal. E com um pouco de álgebra linear, a gente já consegue juntar as matrizes de rotação dos 3 eixos e também as coordenadas do torus. E o resultado é esse. É o donut rodando no terminal sem iluminação. E não tem segredo. A magia por trás disso tudo tá na projeção. Quanto à iluminação, eu vou deixar para outro vídeo. Porque a iluminação dá para fazer um vídeo inteiro só explicando sobre esse assunto. E eu vou deixar na descrição do vídeo o código pro cubo girando e também pro donut que eu fiz. E também vou deixar a página do criador desse projeto e lá tá explicando como que ele fez a iluminação do donut, caso você queira saber. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, ele deu muito trabalho. E não se esquece de dar o like, se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.